Paciente com suspeita de TDAH e TAG. Qual o passo a passo? No caso, aqui o colega ou a colega tem um paciente que está com suspeita de ter TDAH e TAG. Qual é o passo a passo? O que ele pode fazer com esse paciente? Ai, meu Deus do céu, tem dois transtornos ao mesmo tempo. Ah, não, o que fazer? Coisas assim. A primeira coisa que você pode fazer, tá, é trabalhar com essa questão do diagnóstico. Então, tem uma suspeita de TDAH e TAG. O que você acha da gente realmente confirmar isso, ou pelo menos chegar próximo dessa confirmação, para ficar às vezes um pouco mais tranquilo, que você sabe com o que você está trabalhando. Isso às vezes pode ser interessante, caso seja isso que você está tão preocupado assim, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é buscar um diagnóstico com o DSM-5. O DSM-5, saiu agora a versão DSM-5-TR, já saiu em português também. Ele é o manual que nós utilizamos para diagnosticar os transtornos mentais. Tá? Então, DSM-5 é o manual que nós utilizamos para diagnosticar os transtornos mentais. Então, lá possui vários critérios diagnósticos, e se a pessoa se encaixa em vários daqueles critérios perante de algum transtorno, se ela tem vários sintomas daquilo ali e ela se encaixa nos critérios, ela então colocada que ela tem aquele transtorno, aquela questão ali, tá? Então a primeira coisa é você fazer esse diagnóstico. Então você vai lá no DSM-5 e vai olhar o que o DSM-5 fala sobre TDAH, o que o DSM-5 fala sobre o TAG, para você ver se o paciente se encaixa ou está próximo daquilo. Para você, se você acha que é importante você ter justamente esse diagnóstico. Outra coisa que você pode fazer, principalmente focando aqui no TDAH, é fazer um teste, aí esse daqui eu vou mostrar para vocês também, um teste que ajuda a gente saber mais ou menos aí que o paciente talvez realmente tenha um pezinho ali no TDAH, que é esse documento aqui, que é o TDAH Autoavaliação para Adultos. Claro que isso daqui é focado em adultos, tá? Eu não sei se tem algum para criança, porque como eu não atendo criança, eu não sei. Mas é um documento aí que ajuda a gente a realizar alguns questionários. Então tem as instruções, tá? Aqui tem um questionário que a gente faz para o paciente, corrige um pouquinho esse questionário e a gente tem uma ideia, né? Isso pode ajudar a reforçar a probabilidade aí, né? Aumentar a probabilidade do paciente realmente ter o TDAH, né? Realmente dele poder receber esse diagnóstico e tudo mais. Então a primeira coisa que você tem que fazer nesse caso, eu acho que é isso, para você não ficar, ai meu Deus do céu, será que é, será que não é, coisas nesse sentido. Então a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Depois que você fez isso, que você buscou essa questão para confirmar, vamos colocar assim, esse diagnóstico e tudo mais, ou achar que tipo, tem uma probabilidade, mas não está fechado o diagnóstico, mas ok, né? Só para você se tranquilizar quanto a isso. Depois, o que a gente tem que fazer, que eu acho bacana? Ver a rotina do paciente. Tá? Então, ver a rotina do paciente e questionar muito bem assim, o que ele não consegue colocar em prática na sua rotina. Então, a gente vai analisar a rotina dele, né, no dia a dia, porque eu trabalho, porque eu me socializo, porque eu tenho a família, blá, blá, blá. O que ele não consegue colocar em prática? O que ele não consegue colocar em prática? Então, assim, ele tem que trabalhar, por exemplo, mas o trabalho é difícil, eu procrastino muito no trabalho. Eu não consigo ter momentos de lazer. Eu não consigo ter momentos com a minha família, tá? Então, da rotina do dia a dia dele, coisas assim que ele já tem que fazer, sabe? Que ele já se propôs a fazer, que, né? Faz parte do dia a dia dele. O que ele não consegue? O que ele já tem dificuldade de fazer? Daí você anota isso, você registra isso. Depois, quais são as metas do paciente? Então, qual é o objetivo dele, de certo modo? Onde que ele quer chegar? E o que atrapalha ele chegar lá? Então, ele tem as metas, ele tem onde que ele quer chegar, quem ele quer ser, enfim, todas essas questões. Mas o que atrapalha ele chegar lá? Por que ele ainda não chegou lá, de certo modo? E aí, então, você vai perceber os obstáculos daquele paciente, o que realmente impede ele dar esses passos, né, para chegar onde ele quer, para viver de acordo com ele quer viver, para ter a rotina dele mais saudável, para ter a rotina dele da melhor maneira possível. Então, você vai perceber esses obstáculos junto com o paciente e independentemente do transtorno, tá? Ele tem TDAH, não tem, ele tem TAG, não tem.
Independentemente do transtorno do paciente, você vai trabalhar aí um obstáculo por vez. Você vai ter anotado aí todos os obstáculos, todas as dificuldades do paciente e você vai trabalhar um por um desses obstáculos. O que impede, basicamente, ele de agir de acordo com ele quer agir, ele fazer as coisas que ele precisa fazer, que é a coisa da rotina, e ele de fazer as coisas que ele quer fazer, que tem a ver aí com as suas metas, por exemplo. E aí você vai colocar mudanças em prática. Então, beleza. Então, que tal a gente tentar fazer isso diferente? Vamos fazer isso diferente, isso diferente, tal. Então, você vai tentar colocar mudanças em prática, tá? Tentar colocar mudanças em prática? Não sei se essa frase tá boa, mas você vai colocar mudanças aí nessa rotina do paciente, baseadas justamente nas metas, e vai observar como o seu ambiente, por exemplo, como seus pensamentos e como seus comportamentos atrapalham ele em todo esse processo. Então, beleza. Então, você tem essa meta, você tem esse objetivo, você quer fazer isso na sua rotina e tal. Ok, então vamos tentar fazer isso diferente. Neste processo, você vai ajudar o paciente a notar como que o seu ambiente, como que os seus pensamentos e os seus comportamentos atrapalham ele de seguir com a sua rotina, da maneira que ele quer seguir ou que ele precisa seguir, e também dele atingir as suas metas. Se a gente está falando de um paciente com TDAH ou simplesmente com alguma dificuldade de atenção, de foco, coisas nesse sentido. Então tá, vamos colocar em prática então o que você vai estudar, o que você vai trabalhar de tal hora a tal hora. Beleza. Então vamos propor que você vai fazer isso. Tá, então eu vou lá, tal hora, 2 horas da tarde, eu vou sentar para estudar. Certo, você vai 2 horas da tarde, você vai sentar para estudar. E aí, o que acontece? Não deu certo, não consegui estudar do jeito que eu queria. Tal. O que aconteceu? Pô, eu tava mexendo muito no celular, ficava mexendo muito no celular, parava de fazer o que eu tava fazendo para mexer no celular. Ou, nossa, eu comecei a estudar, vou estudar às 2 horas. Eu falei, puta, mas agora eu tenho que ver o que eu vou estudar. Eu gastei 1 hora só para ver o que eu iria estudar. Então, só aí, por exemplo, independentemente se o paciente tem um diagnóstico ou não tem um diagnóstico, a gente já sabe 2 coisas que a gente pode passar a trabalhar com esse paciente. Trabalhar com as distrações do seu ambiente de estudo, o seu ambiente de trabalho, por exemplo. E também, como por exemplo, a questão do celular, né? Então, às vezes, desligar o celular, deixar o celular longe, usar um método Pomodoro, enfim, coisas variadas assim, vai depender de cada caso. Você pode testar tudo também, ver o que funciona. E no caso, que outra coisa eu tinha falado? Tinha falado do celular, do estudo. E também outra coisa do paciente separar um horário, às vezes 1 vez por semana, para ele separar, ele fazer um cronograma de estudo e não perder tempo dele em toda hora. Vou estudar agora. Nossa, mas o que eu vou estudar agora? Para ele não perder esse tempo também. Então você vê, a gente coloca uma coisa em prática, baseada nas metas do paciente, baseado na rotina que ele precisa ter, coisas nesse sentido, e irão surgir aí obstáculos. E aí a gente vai lidando com esses obstáculos um a um, tá? Então, basicamente, assim que você vai trabalhar com o caso nesse sentido, tá bom? E aí você vai lidando com cada uma dessas dificuldades. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.